Então vamos lá, começando nossa cara a cara pelo gol, né? Olha aí, hein? Hugo Souza ou Cássio? E aí? Defendam seus pontos de vista. O Cássio preza pela experiência e pelo bom momento, né? Apesar de eu achar o Hugo um excelente goleiro e que cresceu muito, né? Se comparado ao Hugo Souza do Flamengo, mas hoje o momento é do Cássio. Acho que a confiança conta muito a favor, principalmente para goleiros. E hoje, se o Cruzeiro também tem colhido bons frutos e bons números defensivos, passa também pelo bom momento do Cássio. Então eu vou ficar com o Cássio. Talvez seja a posição mais difícil de se escolher, né? O Hugo Souza vem muito bem, tanto que na última convocação esteve na lista do Ancelotti como um terceiro goleiro, né? É um cara muito mais jovem do que o Cássio, que chegou para ser um sucessor do Cássio no Corinthians e que hoje o torcedor do Corinthians consegue confiar, né? Eu acho que o Hugo é muito prejudicado também pela bagunça que é o Corinthians, né? Isso reflete nessa questão da defesa, ele fica muito sobrecarregado. Não tem o que se falar em termos de carreira, né? O Cássio tem uma carreira melhor do que a do Hugo Souza, se provou mais goleiro, mas pelo momento eu fico com o Hugo Souza. Acho que o Hugo Souza está um pouco à frente do Cássio. Então eu vou desempatar, hein? Para mim, Cássio, tá? Porque o Hugo Souza é muito bom goleiro, concordo, mas eu acho que se a gente fizer um recorte aí dos últimos meses, né, desde que o Cruzeiro voltou a ser um bom time, o Cássio tem jogado muito bem, né? O nível que o Cássio está jogando é mais alto. E o Hugo, acho que entra até um pouquinho no que o Caio falou, ele tem jogado muito exposto, né? E tem algumas partidas que eu acho que tecnicamente ele tem cometido alguns erros. Então eu diria que por momento mesmo, nem é questão de carreira, não, o momento do Cássio é um pouco melhor. Espero que após a partida a gente esteja falando a mesma coisa aqui, de um vitorioso Cássio no seu retorno, né, a um lugar onde ele fez tanta história. Então, vitória para o Cássio. Lateral, não, vamos para zagueiro pela direita. E aqui o Corinthians está com essa dúvida, né? Gustavo Henrique ou André Ramalho para iniciar o jogo. E o zagueiro pela direita do Cruzeiro é o Fabrício Bruno. Dá discussão aí? Aí não tem debate, né? São zagueiros de prateleiras completamente diferentes. O Gustavo Henrique é um cara que acho que até hoje vive do bom momento que teve no Santos, né? Depois disso, não aconteceu mais por onde passou até fora do país. Um zagueiro que tem até um jogo aéreo interessante, mas nada além disso. Fabrício Bruno é muito mais completo, zagueiro de nível de seleção, um dos melhores do país já há alguns anos, né? Extremamente consistente. Fabrício Bruno por muito. Por qualidade técnica, por regularidade, pela campanha que vem fazendo dentro do Campeonato Brasileiro. Não tem jeito, né? O comparativo acabou que ficou desequilibrado. Fabrício Bruno. Eu acho que o Gustavo Henrique ele é sempre um jogador perigoso na bola aérea, né? Que o cara tem quase 2 metros de altura, então é bom a gente ter atenção nisso, mas Ofensivo e defensivo, né, Caramojo? Que ele costuma é, fazer uns golzinhos aí também. pois essa é uma virtude dele, né? Isso a gente não tira, mas eu acho ele tecnicamente ali um jogador mais limitado e um jogador que a arrancada do Caio Jorge para cima dele pode ser um negócio interessante, né? Quando a gente pensa aí nesse arranque curto que o Caio tem, acho que pode ser um duelo até para a gente tentar explorar. Acho que até o André Ramalho seria talvez uma escolha mais lógica ali, que é um pouco menos lento. Mas enfim, Fabrício Bruno, então, aqui ganha facilmente. Do outro lado da defesa, hein? Temos aí a disputa Vidalba, e aqui a nossa foto ele não está com aquela pequena lesão, né? Que ele disse que não era motivo para sair. E o Kaká, zagueiro formado aqui pelo Cruzeiro. E aí, tem mais disputa? Não tão desequilibrada quanto Gustavo Henrique e Fabrício Bruno, mas o Vidalba vive um momento excelente com a camisa do Cruzeiro, né? É um jogador que ao lado ali do Fabrício Bruno cresceu e acabou agregando muito potencial técnico. É claro que nós sabemos da dificuldade que ele tem no jogo aéreo, mas ele tenta compensar muitas vezes a questão da estatura no posicionamento, né?
e acho que ele vem cada vez mais se identificando com a torcida e a torcida se identificando com ele também. Por isso, por saber que é um jogador que se doa muito e está vivendo um excelente momento dentro do Cruzeiro. Pelo momento do Vidalba, pela regularidade do Vidalba, para mim o Vidalba está à frente, assim, e bem à frente do Kaká hoje. É uma disputa um pouco mais honesta do que Gustavo Henrique e Fabrício Bruno. Eu acho o Kaká um bom zagueiro, é o melhor zagueiro que o Corinthians tem à disposição. Bom no jogo aéreo, rápido, mas tem alguma dificuldade para construir. Passa também por instabilidade no Corinthians, né? O Vidalba hoje é um zagueiro que traz muita confiança. Acho até mais zagueiro do que o Kaká também, mas olhando o momento, aí fica muito claro que o Vidalba está à frente, né? O complemento perfeito do Fabrício Bruno é o Vidalba, né? Ele provou isso dentro de campo, hoje formam uma das melhores duplas de zaga do país, então Lucas Vidalba. Viu? Até o Lucas Assis falando que o Vidalba lembra muito o Lisandro Martinez. Lembra, né? Zagueiro argentino, canhoto, baixinho, né? Baixinho para os padrões, né? Menos de 1,80 m. O Lisandro, que é o zagueiro que foi campeão do mundo, né? Que atua lá no Manchester United. O Vidalba, eu diria que é um pouco menos técnico e até mais raçudo, né? Mas enfim. O Manchester United do Vidalba é aqui, gente, tá? O Real Madrid dele é aqui. Eu acho que o Vidalba ganha essa aí, porque o nível que ele está jogando esse ano, eu acho que vai ser difícil, viu? Os zagueiros do Cruzeiro perderem cara a cara aqui. Teve até alguém falando que para dos nossos cara a cara parece que é um Real Madrid jogando contra um Girona, contra um Getafe, que dá só Cruzeiro. É que o Cruzeiro tá bem, gente. Ele tá jogando muito bem. Então nós temos que valorizar o momento. E eu acho o Kaká muito bom zagueiro, tá? Apelido carinhoso Caconha, baita zagueiro, mas eu acho que o Vidalba é um jogador que está no momento mágico. Que siga assim, Vidia. Nunca critiquei. Mentira, critiquei e pedi desculpa. Lateral direito, hein? Mateuzinho ou William? Essa eu acho equilibrada. Tem equilíbrio, com certeza. O Mateuzinho começou muito bem a temporada pelo Corinthians, né? Naquele título paulista, ele foi um dos principais jogadores, mas caiu muito de rendimento, né? O William começou mal, mas vem em uma crescente. Ainda prefiro que o Fagner esteja à frente dele, mas dá para se dizer que o Cruzeiro não perde muito com o William em campo. Eu vou de William. Eu acho que sim, é uma disputa equilibrada, mas o William, além de ser melhor tecnicamente, de ser um cara mais equilibrado, vive um melhor momento também, faz um campeonato brasileiro mais consistente, então fico com o William. Eu vou de William também, mas não vejo grande diferença, não. Acho que ele tem até características próximas, né? Os dois, porque são jogadores que costumam apoiar muito, né? Ser um jogador que consegue potencializar o setor ofensivo, tem as suas limitações defensivas, as suas dificuldades defensivas, mas o William ainda faz um campeonato brasileiro melhor. Embora no último jogo eu não tenha gostado do jogo do William. Achei que ele poderia ter rendido mais, prezado pelo arroz com feijão, e como sempre, não aconteceu. Acho que é uma grande oportunidade para o William agarrar com unhas e dentes, porque se há pouco tempo atrás eu falava que o Fagner estava num certo equilíbrio técnico, hoje eu já vejo que o William acabou caindo um pouquinho. E aí não estou nem falando somente do último confronto, tá? Eu estou levando em consideração as oportunidades, as minutagens que estão acontecendo com ambos, tanto ele quanto o Fagner. Então, hoje, o Fagner está à frente do William, mas nesse comparativo, para mim, o William. Eu acho que tem um equilíbrio bom aí. Para mim, tecnicamente, não tem dúvida que o William é mais jogador, mas o momento do William, ele tem errado demais, viu? Eu acho que às vezes o William ele tá pecando um pouquinho num excesso de confiança, às vezes tentando um drible ou uma saída meio perigosa. Então, só para não ser uma unanimidade, eu vou dar esse voto no Mateuzinho. Mas esses dois já votaram no William, ganhou o William aí, mas eu acho uma disputa boa. Eu acho o Mateuzinho um lateral bem correto também, inclusive na parte defensiva, né? Voto Na motivacional, esquerda, o meu e do Caio. Não, tecnicamente o William é mais jogador, né? Espero que mostre hoje, hein, William? Vamos lá, meu filho. Na esquerda, Matheus Bidu ou Kaique?
Quem diria, hein? Os dois estavam aqui na Série B 22, ó, olha aí. Para mim, E o Bidu, Kaique. perdão, Amanda, e o Bidu sendo titular, né? Com o Kaique sendo opção, mas naquela reta final de Série B, o Kaique acaba tendo algumas oportunidades. Hoje o Kaique está bem à frente do Matheus Bidu, um lateral muito mais completo, mais seguro, um dos melhores do país hoje, né? O Bidu acho que tem alguma qualidade, principalmente no apoio, é algo que o Cruzeiro tem que ficar atento, mas o Kaique está bem à frente do Bidu hoje. É um atleta muito mais maturado, né? Se a gente levar em consideração aquele Kaique que era até então reserva, né, do Matheus Bidu. Então, acho que por tudo, pelo crescimento, pela desenvoltura técnica que hoje agrega muito mais o valor ao jogo do Cruzeiro do que o Matheus Bidu ao Corinthians. Então, acho que estou levando tudo isso em consideração. O momento do Kaique é um momento muito feliz, né? Diferente um pouco desse momento vivido conturbado dentro do Corinthians. Eu também vou de Kaique nessa aí. Eu acho até o Matheus Bidu um bom lateral, quando ele não ficou ali, lamentei um pouco, mas acho que os valores eram altos na oportunidade, né? E assim, eu acho que o Bidu não teve uma grande curva de evolução, né? Se a gente pegar o jogador que ele era em 2022 aqui no Cruzeiro para o que ele é no Corinthians hoje, eu acho que o nível dele ainda é muito próximo. O Kaique, por sua vez, já teve uma subida muito grande, né? Então, eu acho que o Kaique ganha. Talvez, na minha opinião, um dos melhores, se não for o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro, Kaique, viu? Acho que ele está jogando muito. Embora precise apurar alguma coisa ali no acabamento de jogada, né? No cruzamento, quando ele tem a oportunidade de finalizar também, porque tem potencial demais. Então, ganha o Kaique. E aí, primeiros volantes, hein? Lucas Romero ou venezuelano José Martínez? Para mim, Lucas Romero. É um jogador mais identificado, já titularíssimo com a camisa do Cruzeiro, acabou reconquistando o seu bom futebol também com a chegada do Jardim, e não é somente o Romero, né, o Lucas Romero, mas também outros atletas. O José Martins não é Martínez, ele não é um ruim jogador, ele não é mau jogador. É lógico que o momento não favorece, mas entendendo ali no comparativo técnico, eu acho que tecnicamente o Romero agrega mais potencial ao jogo do Cruzeiro do que o José Martins ao Corinthians. O Romero vive o ápice dele na carreira, né? Tá jogando muita bola, além de muita qualidade na marcação que a gente sempre gostou de ver por parte do Romero. Ele com a bola no pé tem agregado demais. Impressiona a quantidade de bolas longas que ele tem acertado, né? Por muitas vezes uma jogada que tem funcionado bem no Cruzeiro é o Romero acionando o Caio Jorge para atacar o espaço e ele com toda aquela explosão, força física, velocidade, conseguindo se desvencilhar da marcação. O Romero é um jogador com mais recursos técnicos do que o Martínez. Martínez é bem botineiro, digamos assim, mas é um cara que tem alguma qualidade, não à toa é titular do Corinthians, mas não tem disputa aí não, o Lucas Romero tá à frente. Também voto no Lucas Romero, usando até a expressão do Daniel Evaristo aqui, ó. Não tem o que discutir. O Romero é o melhor primeiro volante do Campeonato Brasileiro. Ou o Elson Filho, que o Romero hoje é o melhor volante do planeta. Exatamente. Não dá para dizer do mundo, né? Mas entra aqui no planeta Terra, o Romerinho tá brilhando. E eu acho o José Martínez bom jogador, viu? Acho que o Lucas Romero tem um pouco mais de qualidade e está num momento sensacional. Aí no nosso comparativo, Lucas Silva, tá? Colocamos aí o Lucas Silva como provável titular contra Breno Bidon, né? Que é um volante que cai mais pela esquerda ali, bom jogador do time do Corinthians. E aí? O Bidon talvez seja um dos poucos jogadores do Corinthians que talvez tenha sentido menos na questão técnica que possa impactar né, o seu potencial. É jovem, aí às vezes é até um pouco mais difícil da gente né, fazer esse comparativo, porque é bastante jovem. O Corinthians ainda vê como um jogador muito mais completo do que outros atletas que já são mais maduros, mas o momento do Lucas Silva também não deixa nada a desejar, né? Hoje nós estamos falando ali da questão de ter a opção de ter o Eduardo, levando em consideração que o momento do Lucas Silva preza pela titularidade dele.
mais técnico, com maior qualidade, com mais vivência também. Então eu fico com o Lucas Silva, mas para mim é um dos comparativos mais equilibrados nesse momento. O Breno Bidon tem um potencial gigantesco. É um menino que pode perfeitamente render bem no futebol europeu. Como eu até falei no início, acho que dos jogadores do Corinthians hoje, principalmente do meio para frente, é o que tem tido a maior regularidade. Tem conseguido aí em muitos momentos ser o cara responsável por dar ritmo, por dar dinâmica ao Corinthians. Mas está abaixo do Lucas Silva, né? Se a gente fala que o Romero é um dos melhores na posição do Campeonato Brasileiro, o Lucas Silva também talvez com o Eduardo aí teria um pouco mais de disputa, mas com o Lucas Silva não consigo ver o Breno Bidon chegando muito perto. Então fico com o Lucas Silva. Boa. Eu voto no Lucas Silva também. Estou encantado com o futebol do Princess. Se fosse Eduardo, inclusive, eu até votaria no Breno Bidon, tá? Gosto do Eduardo também, mas acho que o Bidon seria um. Eu fiz até esse exercício de cara a cara lá no 6-1 ontem e era Breno, Bidon e Eduardo. Eu votei no Bidon, mas no Lucas Silva, eu voto nele se ele está em condição, está fazendo um campeonato brasileiro excepcional. Aí temos a disputa dos camisas 10, hein? No caso do Corinthians, o 10 que veste a 8, porque o Memphis é o 10 por questão contratual. Mas Rodrigo Garro e Matheus Pereira, dois dos melhores meias do último brasileiro. E do atual? Do atual, acho que a crescente do Matheus Pereira, a curva, né, que ele vem fazendo com o Leonardo Jardim, ela é bem maior se comparada ao do Garro, né? O Garro é, sim, um bom jogador, um excelente jogador. Quando falávamos, né, sobre a possibilidade da saída do Matheus Pereira o ano passado, nós falamos sobre o que nós gostaríamos que pudesse chegar ao Cruzeiro. Eu até cheguei a citar o Garro, porque realmente vivia um momento dentro do Corinthians muito bom, né? Um jogador que desequilibrava também por ter qualidade técnica, por ter capacidade também de leitura dentro do jogo, mas o momento é o do Matheus Pereira, né? Acabou que ele se tornou um jogador muito mais completo a partir do momento que ele trouxe esses números mais positivos ofensivos, né? Já era um jogador que colaborava, mas a gente via ele muito retraído dentro do jogo. E aí, cada vez mais que ele vem se soltando e vem ajudando o setor ofensivo, aparece também os números a seu favor. O momento é espetacular do Matheus Pereira. Fico com o atleta do Cruzeiro. No fim do ano passado, o Rodrigo Garro terminou o ano melhor do que o Matheus Pereira, bem melhor. E agora a gente vê o Matheus Pereira bem acima do Rodrigo Garro, né? Tecnicamente, o Matheus é mais refinado, né? Mas olhando o momento, o Matheus está muito à frente. Voltou a participar de gols, né? Já vinha bem atuando por várias faixas do campo, contribuindo defensivamente, mas recentemente conseguiu voltar a participar de gols, é o maior assistente do Campeonato Brasileiro. E o Rodrigo Garro voltou mal de lesão, né? Passou por alguns problemas físicos, não vem bem. O Rodrigo Garro ainda é um cara com muita capacidade de influenciar o Corinthians, porque é muito acima da média. Mas não vive um bom momento o Rodrigo Garro. Matheus Pereira. Boa. Também voto no Matheus Pereira. Concordo que no ano passado o final de temporada do Garro foi absurdo, né? Tava fazendo gol, dando assistência todo jogo. Mas é um momento que a gente viu do Matheus Pereira recente, né? Dando 4 assistências aí em 2 jogos. Acho que é um cara que está vivendo um ótimo momento, está em paz, né? Oh, como é bom o Matheus Pereira jogar em paz, né? E assim, acho que hoje, como camisa 10, ele é mais completo que o Rodrigo Garro, né? Especialmente na questão de voltar, de articular e de achar passes um pouco mais fora da casinha ali, né? Lances mais imprevisíveis. Aqui nós temos uma briga muito legal, hein? André Carrilho ou Christian? Cara, eu gosto muito do futebol do André Carrilho. É um jogador que vem realmente, acho que é pela idade, né? Nós sabemos que muitas vezes a parte física ela acaba ficando um pouco comprometida, mas é um atleta que, para onde você olha, ele está lá. E ele costuma, é claro que a gente está levando em consideração um momento que é completamente distinto, né, das duas equipes. Mas ainda assim, como eu citei a questão do Bidon, é um atleta que
não levou tanto impacto à sua qualidade individual, pelo menos não para mim, né? Então o Cruzeiro precisará ter alguns cuidados com relação a esse atleta hoje no jogo. Agora, o Christian, eu estou levando em consideração, ele está jogando numa posição que ele não era acostumado a jogar, é o titular com a camisa do Cruzeiro há tanto tempo, há tantos jogos, se tornou um jogador versátil ao Cruzeiro, e aí não só pensando como um atleta pelo lado direito ofensivo, mas também por esse jogo por dentro. Eu vou ficar com o Christian, mas talvez sendo um pouco tendenciosa, porque sou cruzeirense. Mas gosto muito do futebol do Carrillo. Mesmo com a idade que ele tem, é um atleta que tem muito potencial para o futebol brasileiro. Sou suspeito para votar, hein? Mas eu concordo que a disputa é muito equilibrada. É um veterano contra um jovem, né? O André Carrillo é muito técnico, é um cara que nos últimos anos se adaptou a uma posição diferente, né? Para quem acompanhou o André Carrillo por boa parte da carreira, sabe que ele apareceu mais como um ponta e aí acabou, nos últimos tempos, se adaptando a uma função um pouquinho mais defensiva. É um cara que tem muita capacidade de circular bem o jogo, que trata bem a bola, tem um ótimo cruzamento. Gosto muito dele, inclusive até voltou a ser convocado para a seleção peruana, né? É um cara que ficou de fora por um tempo, mas voltou a ser convocado com mérito, inclusive. Mas o Christian vive um momento melhor e hoje, para mim, faz um campeonato brasileiro mais completo do que o do André Carrillo, uma temporada mais completa, né? É fundamental para essa engrenagem do Cruzeiro, com a aplicação tática, com o empenho, vem bem fisicamente e participando de gols também, né? Já são 4 participações em gols do Christian. É um cara que está sendo capaz de influenciar também com a bola no pé. André Carrillo é um pouco mais técnico, mas se tratando aí hoje de quem é mais completo, eu fico com o Christian. Boa. Eu vou botar no Carrillo só para dar uma disputa aqui. E assim, acho interessante esse tipo de jogador. No caso do Carrillo, por exemplo, ele foi formado como atacante, né? Ele era um ponta, um jogador de velocidade ali. Foi perdendo um pouco da velocidade e aprendeu, né, a fazer outros papéis no meio-campo, a virar um jogador mais de articulação também. Acho uma disputa muito boa, viu? Mas concordo que o momento do Christian, né, o 2025 do Christian, é melhor que o do Carrillo. E aí, da outra ponta, hein? Thales Magno contra Wanderson. Para mim, Wanderson é um jogador que, embora precise ainda deslanchar no setor ofensivo, contribuindo com assistência e com gols, principalmente, mas é um atleta muito dinâmico no sentido de ajudar o setor ofensivo, mas de resguardar também, proteger o setor defensivo. Faz muito bem essa transição e muito disciplinado taticamente, né? Uma das coisas que, assim como acontece com o Christian, hoje, se a gente pode falar dos lados do campo, são atletas completamente comprometidos com a parte tática. E aí o Thales Magno, nós estamos falando de um atleta que ainda não é nem o titular com a camisa do Corinthians, né? Há pouco citamos que ele pode vir a ser o titular nessa partida de hoje. 2025 não vive um bom momento, embora o Corinthians também não viva. Eu fico com o Wanderson. Respondendo a mensagem aí do Adriano Caetano, a gente está até tentando, né, Emerson? Eu votei no Hugo Souza, você votou no Mateuzinho, enfim, a gente está tentando, mas não tem muito para onde fugir, não. Disputa interessante de Thales Magno e Wanderson. O Thales Magno, inclusive, tem participação em gol no Campeonato Brasileiro, algo que ainda o Wanderson não tem, mas eu creio que em breve vai acontecer. Mas o Wanderson, para mim, é mais jogador, né? Não é titular absoluto desse time do Jardim à toa, não só pela carência no elenco de ponta, e eu concordo que o Cruzeiro tenha, tanto que está no mercado, mas o Wanderson faz por merecer ser titular nessa ponta esquerda. É um cara que tem um número muito alto de recuperações de bola, que gera muita dinâmica para o Cruzeiro, que tem um ótimo poder de drible, né? É um dos grandes dribladores do Campeonato Brasileiro, e mesmo não tendo participação direta em gol, tem algumas pré-assistências interessantes, né? Contribui bastante para a dinâmica do Cruzeiro de Leonardo Jardim. Hoje é muito mais sólido do que o Thales Magno, então fico com o Wanderson.
Eu confesso que se o Cruzeiro falasse assim, ó, estamos contratando o Thales Magno para 2026, eu gostaria, tá? É um jogador que eu gosto, acho ele um ponto interessante, mas concordo que o momento do Wanderson é brilhante, né? O Thales Magno tem até bons números na temporada, 6 gols e 4 assistências, maioria no Campeonato Paulista, é verdade, mas números interessantes aí. O Wanderson tá precisando começar, né? Ô, Wanderson, hoje é um ótimo dia para você fazer 3 gols, inclusive, tá? Vamos fazer um. Já, às vezes 1-0 já resolve, mas vamos lá, meu filho. Vamos começar a fazer uns golzinhos aí, dar umas assistências, para a gente poder ter mais embasamento para te defender, né? E fechando aí o cara a cara no comando de ataque, Memphis Depay ou Caio Jorge? O Memphis do ano passado e o Caio Jorge do ano passado, acho que a gente poderia estar falando do Memphis, mas esse ano, aquilo que vem ajudando o Cruzeiro, né, com potencial, com seu jogador não somente de gols, né, comprometido com todo o sistema ofensivo, dando passes também, dando assistência. A gente não é à toa que a gente está falando do artilheiro da competição, né? Acho que esse desequilíbrio acabou sendo um desequilíbrio hoje, no meu ponto de vista, até grande. Apesar do Memphis ter as suas qualidades, e é um dos poucos no Corinthians que tecnicamente vem tentando, mas o momento não vive um bom momento realmente. Para mim, Caio Jorge com uma certa vantagem. Eu não imaginava votar com tanta confiança no Caio Jorge em uma disputa com o Memphis, se eu fosse olhar o ano passado, até histórico de carreira, né? Mas hoje, na atualidade, o Caio Jorge é o principal jogador do futebol brasileiro, né? É o cara que é o artilheiro do campeonato, tem um número muito legal de participações em gols, que está se mostrando um centroavante de primeira prateleira, né? O Memphis, respeito muito a carreira dele, o que já fez também no Brasil, né? Apesar de ainda não ter uma trajetória tão sólida no Corinthians, mas está abaixo do Caio e o momento diz muito, né? O Memphis não vem nada bem, alguns já pedem até ele como um reserva, mas é difícil, né? Nesse Corinthians que vive um momento tão conturbado e também com peso em torno do Memphis, com os vencimentos e tudo mais, difícil imaginar ele como reserva, mas hoje é Caio Jorge por muito.